A esquerda mundial quer insistir nesse papo de deportação de com pessoas algemadas. Eles estão tentando bater nessa tecla, levantar isso para ter um clamor popular, só que a verdade é que ninguém engoliu essa história, ninguém tá comprando essa. E infelizmente esse é mais um plano fracassado do Lula, mas ele vai insistir nessa, tá? Ele vai insistir, vai continuar passando vergonha, igual ele tá passando agora. Depois do que descobriram, né, da verdade do assunto e tudo mais, né, mas vamos comentar sobre isso. Já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo. Então olha só, o governo Lula vai propor um grupo de trabalho para discutir as deportações com os Estados Unidos, tá? Então primeiro, sobre essa deportação. Foram fazer uma investigação para entender o que estava acontecendo, né? Porque o governo começou a falar, as pessoas chegam algemadas de avião aqui no Brasil e isso é um absurdo, é uma crueldade. Cara, pra ser bem sincero, eu acho meio cruel porque não são criminosos assim violentos que estão sendo deportados. É o cara que ele tentou de uma forma ilegal lá atravessar a fronteira e tudo. Às vezes se o cara já cometeu um outro crime lá, roubou, matou, alguma coisa assim, né? Aí beleza, faz sentido ele vir algemado. Mas às vezes só o cara que tava ilegal lá no país, pra mim, é um exagero, é um absurdo, é uma humilhação. Mas, independente da minha opinião, a questão é, o governo americano é que decide, tá? Por quê? O crime foi cometido lá no território americano, então eles têm que ter a soberania pra decidir exatamente o que vai ser feito com a pessoa que, de acordo com eles, cometeu um crime, tá? Só que, daí quando veio aqui, todo mundo, que absurdo, é crueldade mesmo. Só que a questão é que, durante o governo Biden, por exemplo, que o Lula já era presidente, 32 aviões, todo mundo já sabe disso, né? Mas resumindo aqui, 32 aviões foram enviados ao Brasil com pessoas nas mesmas condições, algemadas, e ninguém falou nada. Ou seja, eles estão sim fazendo isso para comprar uma briga com o Trump, tentar causar uma comoção nacional, para depois falar que o Trump está retaliando por conta disso, e não por conta do Brasil aplicar censura e altos impostos, tá? Após isso, né, foram investigar um pouco mais a fundo essa história e descobriram que assim, a primeira vergonha foi essa, né? Passou o governo Lula inteiro acontecendo isso e perceberam que, na verdade, isso já aconteceu antes, durante o governo Biden, e só que como Biden é de esquerda, o Lula não reclama. Primeira vergonha que o Lula passou. Daí foram investigar mais a fundo, descobriram que esse é um tratado que existe com os Estados Unidos desde 1980 e isso acontece desde essa época. Que aconteceu... Lula passou uma dupla vergonha, né? Já é a segunda vergonha que o presidente do Brasil passa por conta disso e a galera e quem ainda chegou a defender essa história. Tanto é que nem a esquerda, o povão, assim, de movimento sindicalista e pessoas ligadas à política, pode ser que a galera esteja realmente defendendo essa história. Mas do povão, cara, o pessoal já sacou que foi meio cagada que fizeram, né? Isso mostra que a Secretaria da Comunicação não tá conseguindo levantar a moral do Lula e assim. Daí descobriram que é desde 1980 que fizeram isso, que fazem isso, né? Ou seja, segunda vergonha que o Lula passou. Inclusive, nos primeiros 2 mandatos que o Lula teve aqui no Brasil, não contando esse terceiro, também já aconteceu isso. E ele também não falou nada, não teve... Assim, então, cara, foi a segunda vergonha que o Lula passou. Mas, daí... Como vergonha pouca não é o suficiente pro Lula e para esse governo, ele passou uma outra vergonha. Passou mais uma vergonha, que foi a questão... eu percebi que eu tô um pouco escuro aqui na tela. Deixa eu melhorar um pouquinho. Mas daí ele passou uma outra vergonha, que foi a questão dele... que foi justamente a questão de que o Brasil também tem esse procedimento de chegar a mandar pessoas de avião algemadas no momento da deportação. Não sei se é sempre que isso acontece, mas isso acontece. E daí você vê, já foi a terceira vergonha que o Lula passou. Mas ele tomou uma bifa tão grande, 3 bifas na cara, né? Um tapa na cara, assim na frente de todo mundo. Foi um negócio extremamente vergonhoso terem descoberto essas coisas. Mas ele não desiste. O Lula é brasileiro e não desiste nunca. Ele quer passar mais vergonha ainda e quer propor um grupo de trabalho para discutir deportações com os Estados Unidos. E assim, se você vai iniciar uma discussão, eu acho válido, mas a discussão deles
é a esquerda discutindo com a própria esquerda o que a direita tem que ser ou não obrigada a fazer. Se você ainda coloca a esquerda discutindo com a direita, ok, faz sentido, o Congresso é mais ou menos assim, né? A esquerda, a direita e o centro dialogando, brigando, quebrando pau, legal. Só que a questão é, ele vai chamar lá, né, o pessoal dos direitos dos humanos, vai chamar um monte de gente, tudo de esquerda, pra ficar falando, nossa, que crueldade, nossa, que absurdo, isso tá errado, Donald Trump cometeu um pecado mortal. E no fim das contas, esse tipo de discussão não é válida. Você quer discutir só com gente que concorda com você? Isso não é discussão. E é o que o Lula quer fazer, né? Dialogar com autoridades norte-americanas, né? Mas comentei o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal também e deixa um like no vídeo. Até mais.